A gente abre essa edição falando sobre política aqui na capital, isso porque os vereadores de Curitiba então resolveram voltar ao trabalho hoje, depois de quase 10 dias de pausa em razão do carnaval. E nessa primeira sessão tem apenas um assunto que está previsto aí na pauta de hoje. É justamente a prestação de contas da Prefeitura de Curitiba sobre as ações que veio desenvolvendo em relação à saúde. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a jornalista Vanessa Fontanella. Vanessa, bom dia para você. Oi, Rafa, Riva, ótima segunda-feira para vocês e para todos que nos acompanham. A semana começa com algumas prestações de contas na Câmara Municipal de Curitiba. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde vai apresentar os dados referentes a 2022 aos vereadores. Amanhã é a vez da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças prestar contas dos gastos da Prefeitura de Curitiba no ano passado. Bom, depois de mais de uma semana de folga, este é o único assunto em pauta na sessão plenária desta segunda-feira. Um detalhe, a coordenação das audiências públicas é de responsabilidade das comissões temáticas da Câmara. Mas, segundo o site da Câmara Municipal de Curitiba, como houve a passagem de ano, sendo que agora é quase março, a Câmara ainda está na janela de indicação dos novos membros para os 10 colegiados e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Para não descumprir o regimento interno, a Câmara decidiu antecipar quem vão ser os membros da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. A Comissão de Economia vai ser formada pelos vereadores Bruno Pessutti, Georgia Prates, da Mandata Preta, Hernani, João das Cinco Irmãos, jornalista Márcio Barros, Osias Moraes, professora Josete, Rodrigo Marcial e Serginho do Posto. É uma renovação de 22%, com apenas Pessutti e Prates sendo novatos no grupo, que no ano passado foi presidido por Serginho do Posto. Já na Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, houve apenas a entrada de Alexandre Leprevô, substituindo Marcelo Faquinello e se juntando a João das Cinco Irmãos, Noêmia Rocha, Oscalino do Povo e Pastor Marciano Alves. Rocha foi a última presidente. Nos dias que antecedem as audiências, os vereadores vão se reunir para instalar as comissões e eleger presidente e vice-presidente, podendo reeleger os antigos. Ainda sobre esse momento de formação de comissões e escolhas de lideranças, o prefeito de Curitiba indicou o vereador Tico Kuzma, do PROS, para assumir a liderança do governo no Legislativo. Foi encaminhado na semana passada um ofício ao presidente da casa para formalizar essa escolha. Com isso, Tico Kuzma assume a função no lugar do vereador Pier Petruziello. Para a vice-liderança foi indicado Bruno Pessutti, do PSD, e o vice-líder é o vereador Sabino Piccolo, do União. Rafa, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Quem está acompanhando a gente na live no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, pode ver nesse momento aí um trechinho ao vivo da apresentação que acontece agora na Câmara de Vereadores de Curitiba por parte da Beatriz Batistella Nadas, que é a secretária, está lá, portanto, falando aos vereadores. Mas um detalhe me chamou bastante atenção na fala da nossa repórter, que é o seguinte: para poder organizar essas prestações de contas, né, hoje de saúde, amanhã de finanças, na Câmara, Riva, eles tiveram que, deu a entender às pressas, definir aí os integrantes das comissões na casa que organizam exatamente essa prestação de contas, porque estão ainda na janela da chegada ao trabalho com a virada do ano. É isso que diz o texto oficial da Câmara de Vereadores. Nós estamos no dia 27 de fevereiro, quase chegando a março. Que janela, hein? Que janela para definir comissão? Isso é uma janela praieira, né? Aí depois vão falar assim, mas o carnaval não tinha, a gente estava trabalhando com os funcionários, porque os funcionários estavam lá desde a quarta-feira atendendo a população, né? Os políticos, em tese, estavam aí sem votações. Ninguém apareceu votar nada por lá. Então, quer dizer, tem coisas a resolver. Essas comissões, por exemplo, já poderiam estar formadas. É um pequeno exemplo aí, dentre outros assuntos de relevância, para que as coisas andem, caminhem de maneira rápida. O texto da Câmara, que está lá, você pode conferir, você dá audiência, dá a entender que a situação foi resolvida às pressas, mas tudo bem, porque tem uma janela ainda para o ano legislativo começar. É quase março. Riva. É isso, né? Ou seja, nós perdemos 3 meses. Praticamente perdemos até agora 2 meses, hoje é 28, então estamos entrando no 3º mês de tempo perdido na Câmara de Vereadores de Curitiba, pelo que o próprio texto da Câmara de Vereadores fala.
que estão na janela para o início do ano legislativo. É aquela velha história, né? É o descompasso com a realidade do cidadão e a realidade do político brasileiro. Se isso não é um descompasso, Rafa, você pôde parar de trabalhar tirando seu período de férias? Não. Yuri, você pôde? Não. Eu pude? Não. Nós não podemos. Eu falo sempre, é preciso a gente botar no mesmo compasso, na mesma sintonia, no mesmo ritmo, o poder político brasileiro com a sociedade. Porque aí, Rafa, fica muito difícil da gente vir aqui explicar para as pessoas o que é o ano legislativo, quando ele começa. Normalmente o ano legislativo ele começa em 1º de fevereiro, ou seja, já foram também 27 dias, hoje é 27, né? Hoje é 27. 26 dias e nada. Entende que esse descompasso, essa falta de sincronização não é mais compreensível pela população? Porque a gente quer eficiência, a gente quer eficácia. O detalhe é o seguinte, né, Riva? Isso em todo o poder público. O governo federal tem a Itaipu, também não nomeado oficialmente, com expectativa disso que aconteça a março. Secretariado estadual, tá incompleto. O assim mundo vai. parece que para os políticos. Parece que para. Poxa, dava para juntar na semana passada e definir essas comissões, não dava? Não tem um grupo no WhatsApp aí que os vereadores podem já começar a definir entre eles? Pois vem aqui na segunda-feira, assina, nomeia e tá tudo certo. É preciso ter, mais uma vez, um caminhar entre sociedade e poder político conjunto. Não dá mais pra gente entender, compreender, aceitar e permitir essas distorções. É um custo muito elevado para você vir com um texto dizendo que o calendário político ainda não começou. Sendo que tem quase 60 dias de folga, mais folga de 10 dias no carnaval, mais folga disso, mais folga daquilo. Meio do ano. E um custo grande para a população brasileira, né? Vamos colocar aí na conta pelo menos por mês, cada vereador custando perto de 75, 80 mil reais. É um dinheiro muito grande para você justificar que não foi feito nada até agora, porque o ano letivo político não começou. Isso não, né? Pelo amor de Deus.